Fala galera, tranquilo? Pessoal aí do Revisaula agora, a gente vai tocar uma revisão para a PUC aqui de Curitiba, né? PUC Paraná, para a prova de Biologia, tá? Então, já me apresentando, né? Meu nome é professor Júlio, dou aula de Biologia aí para vocês. Hoje, o grande objetivo nosso, PUC, tá certo? Lembrando que a PUC, ela acaba tendo duas provas, né? Ela tem a prova para o pessoal da medicina, que rola no período normalmente da manhã, tá? E tem a prova geral, daí que acaba o pessoal da medicina também faz, né? Na prova da tarde, no período da tarde, tá? Só que daí o pessoal dos outros cursos acaba fazendo apenas a prova da tarde. A gente vai acabar vendo, no caso, a matéria para as duas provas, tá? Para a específica e para a prova geral, ao longo dessa revisão aqui. Eu vou separar para vocês, né? Prova específica e a prova geral. Só que tem um negócio. Tem muito assunto, tá, que já caiu em prova específica, que pode vir na geral, e tem muito assunto, tá, de prova geral, que pode aparecer na prova específica. Então, o ideal é que você veja a revisão inteira aí, tá, para poder pegar a prova da PUC. Bom, assuntos da biologia, tá, que podem vir a pintar na prova da PUC, né? O que tem caído na prova da PUC, quais são as tendências da prova da PUC atualmente, tá? Vamos dar uma olhadinha? Dando uma olhada aqui, ó, no gráfico, né, da prova da PUC, a gente vai acabar vendo, tá, que você tem a biologia aqui dividida em 10 assuntos, claro que a divisão pode ser diferente dessa, né? Mas nós fazendo a nossa divisão aqui acaba ficando desse jeito, e você acaba tendo daí no caso, tá? Citologia, que na verdade é a biologia celular, né? Ela envolve daí a bioquímica, ela envolve a parte de transgênicos também, né? Muita gente coloca essa parte de transgênicos dentro da genética, tá? Mas aí aqui foi encaixado dentro da biologia celular. A biotecnologia está toda aqui dentro, tá? Histologia, a parte de tecidos humanos, tá? Fisiologia, no caso, funcionamento animal e humano, né? Genética, tá? A parte de hereditariedade, a parte de contas, né? A gente vai dar uma olhadinha nisso daí. Embriologia, tá? Estudo do desenvolvimento embrionário, zoologia, reino animal, né? E anexos também ao reino animal. Evolução, certo? A parte de teorias antigas e novas. Botânica, reino vegetal e também agregados a esse reino vegetal, né? Ecologia, né, e parasitoses, a parte de doenças. O que mais costuma cair, né? Dá para perceber no gráfico aqui, ó, que a parte de biologia celular é a mais forte, tá? Só que ela é mais característica, no caso, tá, da prova específica para o pessoal da medicina. Cai também na prova geral, só que ela vem, no caso, com um pouco mais de força na prova específica, tá? É disparado, né, o assunto que mais aparece. Então, você vai acabar tendo, tá, algumas questões diferentes, tá, com pegadas de dificuldade diferentes nesse quesito aqui. O que a PUC gosta muito de pedir para vocês, tá? Ela vai acabar, no caso, oscilando, tá, entre a biologia celular clássica, tá? A parte, no caso, de membrana plasmática, respiração celular, eles gostam de pedir isso aí. Divisão celular também pode aparecer, certo? Eles curtem colocar isso aí na prova para vocês. E você vai ter também, tá? A parte de transgênicos podendo aparecer em prova. Existe uma técnica de edição genética nova, tá? Chamada CRISPR-Cas9. Ela não pode ser pedida para vocês em termos de alternativas, tá? Mas ela pode ser cobrada de vocês, no caso, em termos de texto. Então, eles podem colocar para vocês no enunciado, tá? Essa técnica, falando dela, eles podem falar dela, mas aí nas alternativas eles não podem cobrar. Eles vão acabar cobrando de vocês, talvez, um comparativo entre o CRISPR, tá? E transgênicos. Só que o foco vai ser na parte da transgenia, tá certo? Não é sempre que se faz esse tipo de questão, beleza? Mas a gente acaba tendo, tá? Esse tipo, já caiu na prova, por exemplo, da ACAF, tá? E a PUC pode vir a colocar. Agora, o que eu pego na biologia celular para dar uma olhada? Transporte através de membrana é uma boa pegar, tá? Respiração celular é uma boa pegar e dar uma olhadinha num comparativo mitose e meiose, tá certo? Pode ser importante isso aí. Histologia, tá? A parte de tecidos humanos. A PUC costuma ser, não é uma parte que cai muito, tá? E ela costuma ser bem clássica na parte de histologia. Ela cobra normalmente de vocês, tá? Tecido conjuntivo, sanguíneo, uma preferência, tá? Então, saber papel de hemácias, leucócitos, plaquetas dentro do corpo, tá? Acaba sendo uma boa. E a parte também de tecido nervoso, né? Com impulso nervoso é bom vocês darem uma revisada, tá? Fisiologia humana, tá? Esse é um problema bem sério na prova da PUC, tá? Por quê? Não existe um padrão muito claro. Eles gostam muito da parte de hormônios, tá? A parte de endocrinologia. Então, dá uma boa estudada na parte de hormônios, porque tende a cair, tá certo? Sistema digestório é uma boa, tá? E também dá uma olhadinha, tá? No sistema circulatório, beleza? Esses daí são os principais para provas. Você vai acabar tendo daí, no caso, genética, tá?
temos um problema na genética. A PUC faz questões boas, tá? Só que ela não tem um padrão. Então, para essa prova de agora, tá, da PUC agora do meio do ano, fica em alta, tá? O sistema XY genético, tá? Aquela parte lá no caso de hemofilia, daltonismo, certo? É uma boa pegar isso daí. E também o sistema ABO, a PUC gosta bastante disso. Então, dá uma revisadinha nisso, tá? Embriologia. Não é um assunto que cai muito, tá? A PUC não tem aquele hábito, assim, né, no caso de pedir a embriologia para vocês, tá certo? Agora, ela pode vir, no caso, tá, a pedir, e se ela pedir a embriologia, muito provavelmente vai ser um comparativo, né? Entre aqueles tipos de célula ovo ou zigoto, oligolécito, telolécito, mas é bem difícil deles colocarem isso daí, tá, em prova. Pode acontecer, sim, tá? E se acontecer, eles vêm daí com alguma coisa entre células ovo e fazendo daí algum link, né? Tipo, tirando uma casquinha da parte de células tronco também, tá certo? Então, dá uma olhada nisso. Zoologia, tá? Cara, a zoologia é um problema sério para qualquer prova, porque ela é muito ampla, né? Você tem muita coisa dentro da zoologia. Então, o que eles gostam, normalmente, tá, de cobrar de vocês, tá, dentro da zoologia, e aí eu falo de quase todas as provas, é a parte de artrópodos, tá? Então dá uma boa olhada nisso daí, principalmente insetos, tá? E a parte de cordados, tá? Eles gostam muito de pegar daí, no caso, circulação de cordados, fazer um comparativo, tá? Isso é meio que geralzão, em quase todas as provas acontece isso. Então, dá uma boa olhada, tá? Nessa parte aí da zoologia, tá? De artrópodos e cordados. Uma revisadinha em moluscos também é uma precaução boa, beleza? Evolução, tá? De todos os assuntos que você tem aqui, né, no gráfico, no caso, a evolução é aquele que menos cai na prova, tá certo? A PUC, ela cobra de vez em quando a evolução, e quando ela cobra, é normalmente um comparativo entre Lamarck e Darwin, as duas teorias clássicas, no caso da evolução, e você encontra de vez em quando, tá, mas é muito raro, alguma coisinha sobre o processo de especiação. Não é hábito da PUC pedir muita coisa, tá, de evolução. A última deles, tá, foi uma questão que falava sobre Lamarck, tá certo? Então, eles podem vir a cobrar alguma coisinha sobre Darwin, tá? Ou, de repente, o processo de especiação, que também é de Darwin, tá? Mas não é um assunto frequente na prova. Botânica, a PUC vai bem na botânica, tá? Eles cobram e cobram bem, pode ver que é um assunto bem pedido, tá? Eles preferem frisar a parte com vocês, tá? De fisiologia vegetal, eles curtem bastante, tá? Pedir isso daí para vocês. É a parte de transporte de seiva, né? Transpiração, absorção. E eles gostam também, tá? De cobrar de vocês a parte de classificação vegetal, tá certo? O que é uma briófita, pteridófita, gimnosperma, angiosperma? No caso, eles curtem pedir isso aí para vocês, tá certo? Então, dá uma revisada nesses assuntos, tá? Pode cair outra coisa, mas esses são os principais. Ecologia, tá? É um assunto bem cobrado pela PUC, eles sabem cobrar, tá? Então não é questão idiota que eles pedem, tá? São questões muito bem montadas, normalmente vinculadas à prova geral, beleza? As questões aí de ecologia caem bastante na prova geral. E a base, cara, tá? Relações ecológicas, cadeia alimentar, beleza? Eles gostam bastante de pedir isso daí. Vale a pena, porque sempre é um risco de prova, tá? Vale a pena dar uma olhadinha daí no caso, na parte de poluição, tá? Aquecimento global e eutrofização são os principais, tá certo? Vale a pena dar uma revisadinha. E aí a gente chega, tá? No segundo assunto, né? No caso, mais cobrado pela prova da PUC da PUC para vocês, tá? Parasitoses. Cara, a PUC, ela é bem inovadora na parte de parasitoses, de doenças, tá? Sempre que uma doença começa a aparecer na mídia, a PUC pede, beleza? Então, por exemplo, teve uma época em que a dengue ganhou destaque, tá? Veio questão sobre dengue. Teve uma época em que o Zika, no caso, ganhou destaque. Vieram questões, tá? Foi no plural daí, em mais de uma prova, sobre o Zika. Tá? Teve uma época que o chikungunya estava em alta, veio isso na prova. Então, eles têm esse hábito, tá? Apareceu uma doença na mídia, eles tendem a puxar essa parte na prova, tá? A PUC, ela foge um pouco do tradicional, né, na maioria das provas, de ficar pedindo, por exemplo, protozoose, tá, e verminose. Parece que eles estão tentando inovar, certo? Então, o que eles cobram de vocês? Vírus, eles gostam bastante de cobrar, algumas noções de bactérias também. Claro que pode vir uma protozoose na prova, claro que eles podem pedir chagas e malária, que são as principais. Então, vale a pena dar uma olhada nisso daí.
Claro que eles podem, de repente, cobrar uma esquistossomose, tá? Lá nas verminoses, então também pode dar uma olhada nisso. E aquele comparativo teníase e cisticercose, tá? É bom dar uma olhada. Eles pegam bem a parte de doenças, então vale a pena dar uma puxada em vários tipos de assuntos diferentes. E detalhe, tá? Dá uma olhada em vírus, certo? Mas não só aquela parte de vírus bem pragmática, tá? Do HIV, tá? Não vale a pena só dar uma olhada nisso. Pega aquela parte de tipos de materiais genéticos virais, tá? Porque eles estão entrando nisso daí. Tem vírus de DNA, tem vírus de RNA, tem vírus que tem, no caso, RNA e acaba sendo retrovírus, tem vírus que tem RNA no material como material genético e não é retrovírus, tá? No caso, são os vírus de polimerase, que a gente chama. Esses vírus de polimerase, tá? Eles são RNA positivo, RNA negativo, tá? Então, é bom dar uma olhada nisso, porque eles estão entrando nesses detalhes. Isso é um conteúdo que em vestibulares, tá? Não aparecia até uns anos atrás, e agora começou a aparecer. E a PUC tem sido meio que pioneira na hora de pedir isso daí, tá? Então, aí pega pelas doenças, no caso, mais comentadas hoje em dia, né? Influenza, por exemplo, né? A tal da gripe H1N1, né? Que teve há um tempo atrás. A influenza acabou levando, no caso, a PUC, tá? A puxar de vocês isso daí, tá? E aí as outras doenças que têm pintado, né, na mídia, dengue, chikungunya, zika, febre amarela, né, atualmente agora, elas têm levado a isso também. Então, dá uma olhada, tá? A influenza, por exemplo, é causada por um vírus de RNA negativo, tá? Essas outras, no caso, dengue, chikungunya, febre amarela, zika, tá? Elas já são causadas por vírus que têm RNA positivo, certo? Onde o RNA já serve como um RNA mensageiro, tá certo? Então, é bom pegar essa parte aí, tá certo? Isso já é um toque para a prova, tá? Porque eles já cobraram isso aí de vocês, tá certo? Então, vamos lá, né? Tocando adiante agora, a parte da revisão da PUC.